Seguindo o nosso vídeo, então, vamos passar para o terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre entrar nos detalhes do Mapel System, no que tange a questões de configuração. Eu vou dar um overview também sobre a questão da tipagem documental, como que funciona essa regra, como que é o início desse projeto no cliente, como que o cliente vai entender como é que vai funcionar a coisa dentro dele. É importante ratificar mais uma vez, todos os vídeos devem ser feitos um relatório e da mesma forma levantar as questões, das dúvidas para que eu possa responder para vocês. Então, nós vamos tratar nesse vídeo a criação de um documento, a criação desse documento, onde a gente passa pelas questões do levantamento desse tipo de documento. Nós vamos passar sobre a criação desses índices desse documento e os tipos desses índices e como se aplica isso, como que se estrutura para chegar nesse resultado. Bom, então vamos lá. Eu vou exemplificar nesse vídeo o que foi feito para o processo da AMM. No caso da AMM, eles utilizaram do Doc System, mas nada que fugiria do Mapel System. O que difere um do outro é a questão que eles necessitam do mapeamento de processos, coisa que o Mapel System não faz. Mas vamos lá. Então, como que o meu cliente vai falar, como é que você vai me atender, como é que funciona esse projeto, como é que isso acontece? Então, o que a gente faz? A gente chega nos setores da sua empresa e identifica quais documentos existem em cada um desses setores. Então, vou lá, por exemplo, quando nós estamos vendo aqui, a gente tem um jurídico, a gente tem um recursos humanos, a gente tem a secretaria executiva, a gente tem o setor de compras. Então, dentro de cada um desses setores, existem os documentos. E em cima desses documentos, eu vou levantar quais são as informações para eu recuperar esses documentos. E quais são essas informações? Essas informações são os índices do documento. Então, vamos lá. Então, digamos que eu vou lá no RH. Então, vou lá no Recursos Humanos e vou levantar quais os tipos de documentos que existem no Recursos Humanos. Então, olha os documentos que nós temos aqui. Atestados, aviso de férias, bolsa de estudos, documento pessoal, exames médicos, ficha de registro, procurações, recibos. Então, esses são os documentos que eu possuo no meu setor de Recursos Humanos. E beleza, e como que eu defino a recuperação desse documento? Para eu definir a recuperação desse documento é onde eu defino os meus índices. Então, como que eu recupero um atestado médico? Vamos ver? Então, tem aqui um modelo de documento, esse é o modelo que a gente usa, que esse modelo ele é o de referência para questões documentais para futuros questionamentos. Então, eu criei um documento, então tem aqui o setor de RH, com o tipo de documento atestado, e nós definimos que o atestado ele vai ter 3 índices, que são a matrícula. Então, por exemplo, eu quero todos os atestados da matrícula 001, o software vai me trazer. Aí eu não sei a matrícula do funcionário, então eu quero todos os atestados do nome do José, que o nome contenha José da Silva, então vai me trazer todos os atestados do José da Silva. E digamos que eu também não saiba nem a matrícula nem o nome, eu sei o CPF, então eu vou recuperar todos os CPFs daquela matrícula. Então, eu determino como eu recupero um atestado e uma vez que eu determino como eu recupero, eu defino os meus índices. Então, eu trabalho assim. Eu identifico os documentos dos setores, ratificando, tá? Identifico os documentos que existem nos setores e, após identificar os documentos, eu determino quais são as formas de recuperar. E essas formas de recuperar que são os meus índices. Lembrando que é sempre importante levantar que a gente trabalha de 3 a 5 índices. Acima disso é obsoleto, acima disso é relatório. Então a gente trabalha de 3 a 5 índices, que são as informações pertinentes para a recuperação desses documentos. Então o processo de tipagem documental, ele segue nessa linha. Claro que tem N outras coisas, mas que sirva como referência para que você consiga trabalhar no seu cliente. Como que você trabalha, Rodrigo? Eu trabalho levantando os documentos do seu setor e em cima desses documentos eu levanto as informações para recuperar, que são os índices. Seguindo essa linha, nós vamos trazer esse documento agora para dentro do software, que aí eu vou permitir quem vai poder ver, quem não vai poder ver, que são os vídeos futuros. Mas vamos lá agora. Então, nós identificamos dentro do setor de RH que nós temos o documento atestado que tem estes índices.
Então, como que nós vamos fazer agora? Vamos criar esse documento dentro do software. Então, o que eu preciso fazer? Acessei o software, lembrando que nós vimos no vídeo anterior a forma de configuração. Então, eu vou no processo de configuração e vou criar um índice. Criando um índice, eu vou colocar aqui então que nós temos o índice matrícula. Então, vamos lá, eu vou criar o índice matrícula e vou falar qual que é o tipo desse índice. Se ele é um caractere, se ele é uma data ou se ele é um inteiro. Essa determinação de caractere, data e inteiro vai servir para futuros filtros de pesquisa. Se eu determino que o meu índice é caractere, então eu preenchi lá na informação a matrícula do atestado médico é a matrícula 001/2013. Então, se eu determinar que é um caractere, eu posso lá no meu filtro de pesquisa falar que todos os documentos que contenham 001. Agora, se eu determinar que a matrícula é do tipo inteiro, eu posso falar que ele inicia com 0, ou que ele seja menor que 0, ou que ele seja idêntico a 0, ou que ele seja maior ou igual. Então, são filtros determinados para os tipos. Se é um documento inteiro, se é um tipo inteiro, então eu trabalho com maior, menor, igual. Se é caractere, eu trabalho que contenha, que inicia, que finaliza com aquela palavra. Então eu preciso definir isso. Data, por si só, já é a data. Então eu preciso determinar isso que a gente faz na tipagem documental. Então vocês podem ver aqui, ó, que nós temos aqui que a matrícula é um alfanumérico. Se ele é um alfanumérico, ele é um caractere. Então nós vamos falar que ele é um caractere. Índice de relacionamento eu irei explicar posteriormente. Vamos focar primeiro na criação do tipo de documento e dos índices desse documento. Então vamos criar a matrícula. Criei, a matrícula já foi criada automaticamente aqui. Se eu clicar sobre ela, eu consigo alterar essa matrícula. Vamos criar o outro índice, que é o nome. Então nós temos aqui, eu vou colocar aqui para simular. Se eu crio um nome e seleciono que ele é caractere, e se ele já está aqui, o sistema vai me dizer, olha, já existe. Então eu não entro com índices duplicados. O nome que nós criamos é do tipo caractere também. E vamos criar o outro aqui que é o CPF, que por sua vez não está aqui. Vamos lá, CPF. E vou falar que o CPF também é um caractere, porque eu quero que eu não sei o CPF todo da pessoa. Eu sei que tem 456, eu vou lá e coloco que contém 456 e eu vou achar. Então eu vou criar aqui. Então nós temos aqui então o CPF, nós temos aqui o nome e nós temos aqui a matrícula, que são os índices para nós criarmos. Então nós criamos nossos índices e agora nós vamos criar o tipo de documento. Então, seguindo essa linha, vou falar sobre o que é o documento relacionado. O documento relacionado, quando eu determino que a matrícula ela é um documento relacionado, todos os documentos que eu criar no sistema que tiver o índice matrícula e dentro do conteúdo desse índice o número seja igual, ele rastreia o software e traz todos os documentos que contenham a mesma informação. Então eu crio dossiês, eu rastreio dentro do software todo documento que tem a matrícula, que tem o mesmo valor de matrícula e me traz um dossiê. Isso é muito legal para relatórios e trazer a massa de documentos pertinentes àquele tipo daquele cliente. Eu quero todos os documentos que têm um CNPJ idêntico, eu quero todos os documentos que têm matrícula idêntica. Então isso é bem legal. Então aqui eu falo que o documento é um documento de relacionamento. Bom, seguindo a linha então, vamos passar para o próximo passo, que é o tipo de documento, onde eu vou criar o meu tipo de documento. Então o meu documento aqui então, é um atestado. Então vamos lá para atestados. Atestados. Então nós vamos criar um atestado e vamos falar que ele tem 3 índices, que no caso aqui é a matrícula, é o nome e é o CPF. Então nós acabamos de criar um documento, voltando aqui, deixa eu minimizar isso aqui, acabamos de criar um documento, que é o documento lá da tipagem documental, documento lá da tipagem documental do setor de recursos humanos
setor de recursos humanos da AMM. Então nós acabamos de criar o documento atestado. E isso é válido para todos os outros. Vamos, por exemplo, aqui, aviso de férias. Então tem aqui aviso de férias. Ele tem matrícula, nome e CPF. Concorda comigo que os índices já estão criados? Para que ele não permite duplicar. Então eu vou criar aqui agora o aviso de férias. Posso até copiar isso aqui. E vamos colocar no software aqui. Aviso de férias, que vai ter 3 índices. Que vai ser a matrícula, vai ser o nome e vai ser o matrícula, nome e o CPF. Vou só finalizar isso aqui. Deixa eu chamar o telefone, depois eu atendo. Eu preciso finalizar esse vídeo. Desculpem o vídeo, o telefone tocando. Então, voltando ao nosso raciocínio, eu não vou parar o vídeo para montar de novo, porque a gente já perdeu o nosso foco. Então, vamos lá. Estou criando o índice aviso de férias com a matrícula, nome e o CPF. Cadastrei. Concorda comigo que aqui, ó, no meu índice matrícula, eu falei que ele é um índice de relacionamento. E eu criei aqui agora 2 documentos. Eu criei que é o atestados, que tem matrícula, nome e CPF, e criei o documento que é o documento aviso de férias, que está aqui, aviso de férias, que também tem os mesmos índices. Então, quando eu pesquisar um atestado que tem a matrícula 001, e se eu quiser ver os documentos que fazem relação com esse atestado, e se um aviso de férias dentro do conteúdo da matrícula tiver também 001, ele vai me trazer. Por quê? Porque eu defini que a matrícula é um documento de relacionamento. Então ele vai criar um dossiê desse funcionário. Então eu crio documentos dessa forma. Eu crio o índice, posteriormente crio o tipo de documento. Então uma vez eu feito isso, aqui a temporalidade está em desenvolvimento e o usuário, eu simplesmente cadastro um usuário que eu vou demonstrar também como eu cadastro esse usuário. Então vamos lá. Desculpa, gente. Eu não vou criar o usuário agora porque faz parte de outro processo. Ai, canseira. Ô Vitor, eu te ligo dentro de alguns minutos aí. Então, gente, voltando ao nosso raciocínio, para eu criar o usuário, eu preciso passar por uma etapa antes, nós vamos voltar nesse processo. Então, voltando, recapitulando, nós vamos criar o índice, que nós podemos falar quais tipo que ele é, vamos criar o documento vinculando ao índice. Então, é assim que eu faço. Tipagem documental, que vou determinar o tipo de documento, como recuperar, que eu vou criar os meus índices, e aqui eu configurei dentro do software os meus documentos. É isso nesse primeiro vídeo, nesse vídeo 3.